Bom, gente, bem-vindo ao vídeo. Nesse vídeo de hoje eu não vou estar mostrando como escrever um comando no R, nem como instalar o R, nem nada disso. O que eu estou mostrando nesse vídeo aqui é algumas das coisas que dá para fazer no R com os comandos que vão ser vistos nos próximos vídeos. Tá? Bom, o que eu tenho para dizer é que esses comandos, esses gráficos e tudo que eu vou mostrar aqui, eles foram feitos utilizando só os comandos mais básicos do R. Em alguns casos eu utilizei alguns pacotes, mas é só para visualização e para ajudar só nessa visualização. Mas o que está acontecendo mesmo por trás, todo o processo ele foi feito só utilizando os comandos mais básicos do R, aqueles mesmos comandos que vão ser vistos nesses próximos vídeos, além desse. Tá? Então não tem nada de especial, digamos assim, nem um pacote, nem um clique-clique em outro programa. É tudo feito dentro do R, utilizando só a linguagem R e os comandos básicos da linguagem. Tá? Bom, então como eu falei, né, tem alguns pacotes que eu vou utilizar, mas esses pacotes, o principal que está acontecendo por trás, em vários casos, nem os pacotes são utilizados. Então o que está acontecendo por trás são só comandos mais básicos e na maior parte dos casos a gente não está utilizando nem os comandos, nenhum comando desses pacotes. Tá? Tá, então, por exemplo, isso aqui é uma simulação de um modelo da teoria neutra da biodiversidade, por exemplo, feito 100% no R. Esse aqui não utilizou nem um pacote. Tá? E ele mostra, então, aqui o que seria uma simulação de uma comunidade cheia de indivíduos, ou seja, como se fosse um fragmento de floresta cheio de indivíduos. E o que está acontecendo, né, cada corzinha aqui representa uma espécie e cada célulazinha representa um indivíduo. O que está acontecendo é simplesmente o processo de morte e recolonização desses indivíduos por filhos dos outros indivíduos que estão na redondeza. Então, o que dá para ver aqui, né, que num fragmento de floresta, se esse for o único processo que acontece, né, a morte e nascimento de indivíduos, a gente, começando com a comunidade com 50 espécies, simplesmente por esse processo aleatório de morte e nascimento, a gente vai perdendo espécies. Né? E, como eu falei, isso foi tudo feito 100% no programa R. Né? E a gente pode repetir esse mesmo procedimento várias vezes, né? Sempre começando com 50 espécies. Claro que, como é um processo aleatório, todas as vezes a gente vai seguir um caminho um pouco diferente. Qual espécie vai se sobressair aqui nessa comunidade não se repete, né? Pode ou não se repetir. Mas o processo, né, o processo se repete e o padrão também se repete, que é de redução no número de espécies ao longo do tempo. Tá? Então, só um exemplo do que dá para fazer no R utilizando só alguns comandos simples. Utilizando mais uma vez alguns comandos, a gente pode ter alguns padrões bem complexos também no R, né? Como por exemplo aqui a gente está simulando um modelo que é do tipo celular autômata, que é parecido com aquele da teoria neutra de biodiversidade, e que mostra o espalhamento, né? A disseminação de uma doença numa população onde as diferentes cores representam diferentes estágios dessa doença. Como a gente pode ver, né, ele gera esse gráfico psicodélico dinâmico, que é um sistema, na verdade, caótico, que não tem fim. Né? É um sistema que vai para sempre mostrando esse padrão, que é bem complexo, né? Mas, na verdade, o processo que está acontecendo por trás desse padrão bem complexo na verdade, extremamente simples. Né? Porque, na verdade, quem tem aqui é um emaranhado de quadradinhos, né? E o que acontece em cada um desses quadradinhos depende simplesmente do que aconteceu no quadrado vizinho. Tá? Então, a gente cria um script de comandos, né, bem simples, que dizendo, essa célula vai, no próximo passo, né, vai acontecer isso se a célula vizinha tiver assado. E a gente repete esse mesmo
essa mesma regra, digamos assim, para todas as células e manda executar no R. E o que sai, né, desse processo, que acaba acontecendo por essa interação entre as células vizinhas, é isso que vocês estão vendo na tela. Um sistema, um padrão complexo, né? Um sistema caótico, né? Isso como poderia ser também um sistema, por exemplo, predador-presa ou vários outros que acontecem na natureza. Tá? Então a gente pode replicar, utilizando os comandos básicos do R, replicar processos bem complexos como esse que acontecem na natureza. Então, só mais um exemplo do que pode ser feito no R. A gente também pode utilizar o R, por exemplo, para fazer manipulação de árvores filogenéticas, por exemplo, para mostrar, fazer análises com filogenias, por exemplo, para fazer reconstrução filogenética, fazer várias outras análises no R. Tá? Então, por exemplo, aqui está mostrando, só plotando uma filogenia radial. Quer dizer, a filogenia, o plot radial, né? A filogenia poderia ser plotada de várias formas. A gente pode modificar essa figura, por exemplo, colorindo os tips da árvore filogenética, né? Os ramos finais da árvore com o nome das espécies, colocando cores, por exemplo, nisso, né? E a gente pode animar também essa figura, né? Fazendo, por exemplo, a árvore filogenética girar. Eu poderia fazer ela fazer qualquer coisa, na verdade, né? Eu fiz, né, essa árvore ficar girando só aqui, mas a gente poderia fazer qualquer coisa, na verdade, com essa árvore, tá? Então, só para mostrar de novo, né? A gente pode fazer ela ficar girando quantas vezes a gente quiser, dar quantas voltas quiser, aumentar, diminuir, fazer uma animação mesmo, fazer um filmezinho com isso. Tá? A gente também pode mostrar que a gente pode criar no R imagens que a gente pode manipular 3D, né? Então isso aqui a gente clica e gira e a gente pode ampliar e diminuir, tá? Isso aqui também é feito no R, usando o pacote RGL, mas os comandos para colocar a posição de cada pontinho desse aqui nesse gráfico e as cores e tudo mais, também é tudo feito usando os comandos mais básicos no R. Não, a única coisa que a gente usa um pacote para fazer essa figura é justamente para fazer a figura, para colocar os pontos nos locais que a gente já definiu, mas a posição de cada local, de cada ponto e tudo nesse gráfico aqui é definido usando comandos bem básicos do R. Deixa eu só ajustar um pouco aqui. Tá? Então todos esses gráficos que eu estou mostrando aqui, como eu falei, são todos usando principalmente os comandos mais básicos que a gente está vendo aqui que vai ver nos próximos vídeos. Tá? A gente pode manipular fotos também no R, que eu botei uma foto minha, porque é a primeira que eu encontrei, na verdade. Tá? A gente pode manipular essas fotos, importando elas para o R e, por exemplo, extraindo filtros, né? Por exemplo, uma foto tirada com uma câmera convencional, geralmente ela vem com 3 bandas de cor, que é RGB, Red, Green, Blue. A gente pode extrair, por exemplo, só uma dessas bandas e analisar. Se a gente estivesse vendo uma imagem de satélite, por exemplo, tirada com uma outra banda, por exemplo, de raio-x ou então de infravermelho, a gente também poderia
pegar só pedaços, né, só determinadas bandas para analisar, por exemplo, só o infravermelho, que a gente iria conseguir provavelmente ver diferença de água e terra em imagem de satélite. A gente poderia estar então manipulando uma imagem de satélite, não a minha foto aqui, né? Então, mais um exemplo do que dá para fazer, né? A gente também pode criar animações como essa, né? Na verdade, isso aqui está mostrando interações entre... é mais um sistema complexo, parecido com aquele inicial que eu tinha mostrado, né? E esse sistema que está mostrando elementos como se fossem indivíduos dentro de um cardume ou uma revoada, né? E cada indivíduo, mais uma vez, está respondendo só ao que está acontecendo com os indivíduos mais próximos dele e gera esse padrão complexo também. Tá? Então, isso aqui, apesar de estar sendo demonstrado numa tela bidimensional, na verdade, todos os comandos para executar esse gráfico aqui no R foram feitos usando só criando matrizes e valores e usando o loop for, só os comandos mais básicos do R, e fazendo um gráfico bem simples mesmo. E apesar de estar sendo mostrado aqui no gráfico bidimensional, esses indivíduos estão interagindo nesse bando num espaço tridimensional, e a gente também poderia fazer esse gráfico e essa animação tridimensional, né? Então a gente vai vendo que eles vão interagindo indefinidamente aí, a gente pode executar isso quantas vezes a gente quiser, repetindo esses mesmos comandos, tá? Então esse gráfico ele está mostrando, ele foi executado só com os comandos mais básicos que vão ser vistos nessa disciplina. Claro que o difícil na hora de fazer um modelo desse não é criar o gráfico ou quais comandos a gente vai utilizar, mas o que a gente vai querer fazer e como que a gente vai programar, né, a lógica da programação. Então, o que vai acontecer depois do que. Esse é a única coisa que a gente vai quebrar a cabeça pensando no que a gente quer que essas setinhas façam e não em quais comandos utilizar para que elas façam aquilo. Tá? Então a gente pode repetir esse mesmo processo quantas vezes a gente quiser, né? Tá? Então poderia ser um enxame de mosquitos, uma revoada, por exemplo, poderia representar isso. A gente poderia, inclusive, existem trabalhos, né, fazendo esse tipo de coisa e deixando que os indivíduos, adicionando um predador, por exemplo, deixando que os indivíduos sejam capturados e vendo como que evolução poderia acontecer nas características desses indivíduos na presença e na ausência de predadores, por exemplo. Aqui eu vou mostrar mais um exemplo, de uma figura 3D, tá? Então, por exemplo, esse aqui também está sendo gerado no R, né? Usando aquele mesmo pacote, RGL, que permite com que a gente faça figuras 3D. E essa aqui é a imagem do globo, né, em 3D. E como a gente pode ver, né, dá para fazer coisas bem legais, né? E o legal dessa imagem, né, é que também a gente não está vendo porque a resolução é extremamente pequena, né, é extremamente fina. Mas na verdade essa imagem aqui ela é composta, na verdade, de milhares de quadradinhos que estão colocados um do lado do outro, né, formando como se fosse um ladrilho, e estão cobrindo, então a posição deles é também definida no R no espaço tridimensional. Então tem coordenadas x, y e z para cada um desses quadradinhos, e eventualmente eles formam esse globo. E a gente pode com o mouse manipular isso, né? E além disso, né, além de fazer os quadradinhos em volta do globo, o que foi especificado aqui é que alguns desses quadradinhos estariam um pouquinho mais para cima na superfície do planeta, dependendo da topografia. Então, eu peguei uma imagem do site da NASA,
que mostra o relevo da Terra, e alguns desses milhares de quadradinhos eles estão um pouquinho mais acima ou mais abaixo na superfície do planeta, dependendo dessa elevação. Tá? Então isso aqui não é uma coisa que existe já no pacote do R, que a gente dá um enter, um clique e sai executando. Isso aqui tudo foi criado utilizando os comandos mais básicos do R. Tá? E o relevo, claro, foi um pouquinho exagerado para poder mostrar, por exemplo, que a Groenlândia é bem alta, que nós temos o Himalaia, né? E no caso no site não existia informação do satélite sobre a elevação na Antártida. Mais uma coisa que dá para fazer. E a gente pode também ir adicionando elementos nesse mesmo globo, fazendo a mesma coisa, né? A gente pode ir adicionando, por exemplo, a linha do Equador e os trópicos, né? E a gente também pode, da mesma forma que antes, né? A gente também pode animar essa figura, né? Tudo isso, então, sendo feito de dentro do R, tá? 100% de dentro do R, tá? Toda essa animação e manipulação da figura sendo feita do R. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria mostrar só nesse vídeo. Algumas das coisas mais complexas um pouco que a gente poderia fazer no R. Não mais complexas, não mais difíceis de fazer do ponto de vista dos comandos que vão ser utilizados. Porque todos esses comandos, boa parte deles, vão ser vistos aqui nos próximos vídeos e são comandos extremamente simples, como por exemplo criar um objeto ou então fazer um objeto mais um valor, por exemplo 10 mais 10. Armazenar o valor 10 dentro do objeto e somar mais 1 depois, ou somar mais 10 depois. Tá? Então é esse tipo de comando que está sendo utilizado para fazer quase tudo que foi mostrado aqui. Então realmente o R é uma ferramenta muito poderosa, né, capaz de fazer algumas coisas bem complexas. E gerar padrões e fazer desde as coisas não só complexas, né, mas desde as coisas mais simples até mais complexas. E na verdade o que vai limitar o que a gente vai poder fazer é simplesmente a quantidade de tempo que a gente tem para se dedicar a escrever o comando e principalmente a pensar no que a gente quer fazer, né? O R ele permite fazer tudo isso e ele dá muita liberdade, porque na verdade a gente pode criar qualquer coisa, quase qualquer coisa que venha dentro da nossa cabeça. Só que é claro que a gente vai ter que treinar o nosso cérebro para que a gente consiga transferir o que passa dentro da nossa imaginação para um código, né? E esse código ele vai utilizar só comandos simples, mas ele pode eventualmente ser um código bem complexo que vai incorporando cada vez mais coisas. Bom, gente, era isso aí. E nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar como a gente mexe, né?